Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida provisória para taxar o mercado de apostas eletrônicas em jogos esportivos vai sair, sim, depois da viagem do governo à China, inclusive prevista para o final desse mês agora de março. Ainda segundo o ministro, a taxação vai ser do tipo contribuição e está sujeita à regra da noventena, ou seja, deve entrar em vigor 90 dias após a publicação da MP. O ministro lembrou que as apostas eletrônicas em jogos esportivos não pagam tributos federais, por isso a intenção do governo de iniciar essa taxação. No início do mês, o ministro já havia informado que pretendia taxar o mercado de apostas eletrônicas em jogos esportivos para compensação das perdas com as mudanças anunciadas na tabela do imposto de renda. Meu querido Mano Ferreira, você vê com bons olhos essa taxação? No que isso auxilia o mercado? Piscou, taxou. O governo está nesse espírito. As contas não fecham e o governo está tentando encontrar novos impostos para tentar equilibrar as contas. Posso só fazer uma observação? De tudo que a gente já viu nesses primeiros meses de governo Lula, eu só ouço questões envolvendo gastos públicos, né? Pois não tem nenhum corte. Você não consegue, sei lá, receitas. Vamos dar passagem de graça, vamos aumentar auxílio, vamos fazer isso, vamos taxar a empresa. Que tipo de desenvolvimento a gente vai conseguir com esse tipo de raciocínio? E a gente sabe, Paulo, que a política tem um ciclo. Se você quer fazer ajuste, você precisa fazer no começo do governo. Por quê? Porque quanto mais perto da eleição, a gente sabe, maior a pressão de todos os setores políticos por gastar. O populismo aumenta nas vésperas da eleição. Isso é algo de todos os governos. Então, é muito preocupante essa situação, porque o governo, dada a situação calamitosa das contas públicas, precisava ter início com um programa de ajuste. Inclusive, foi criada uma secretaria de avaliação de políticas públicas no Ministério do Planejamento, da ministra Simone Tebet, que seria muito interessante a gente ver funcionar. Seria um momento do governo estar dando moral, ou seja, para essa secretaria, de dizer o seguinte: vamos avaliar todas as políticas públicas que estão em vigor, vamos ver quais não estão dando resultado, porque tem várias. O que não dá resultado, corta. Aí você faz um ajuste fiscal, fazendo a avaliação de política pública e cortando tudo que não dá o resultado pretendido. Agora, e sobre impostos, a gente sabe que o Brasil já tem uma carga tributária muito alta para o padrão dos países de desenvolvimento. Além disso, ela é muito complexa. São 1.400 horas por ano, em média, que as empresas gastam para calcular quanto devem pagar de imposto, e por isso a gente precisa tratar dessa questão com uma reforma tributária séria, que inclusive o governo prometeu que ia fazer, mas a gente não vê o debate acontecendo ainda. Então fica criando imposto no lugar de debater a sério. Quando é que vão taxar o Pix, hein? Olha, eu estou apavorada, já nem faço mais. Porque eu sempre achei que a hora de pagar essa conta ia chegar, sabe? E vai chegar. Anotem que eu estou falando para vocês. Tem gente que passa Pix igual bebe um copo com água. Vai dar merda daqui a pouquinho, né? Eu acho que é o próximo passo, é taxar o Pix. A gente vai acordar e vai estar taxado. Pronto. É questão de dias, eu acho. Agora, estamos aqui discutindo uma taxação de mercado de apostas, né? Parece que isso é o grande problema do Brasil, né? Eu acho que está todo mundo muito louco, sei lá, vamos olhar para o mercado de apostas. O mercado de apostas está completamente equivocado. Esse é o grande problema que a gente dá golpe na internet. Essa é a grande verdade, porque o que mais rola hoje é esse golpe na internet por causa dessas apostas. Isso. Porque a gente não pode tirar a genuidade de quem realmente faz a história bacana. Rolar. Ok, tá tudo certo, beleza, né? Tipo, ok, mas tem muita gente salafrária na internet que usa disso só para dar golpe. Só para dar golpe. A gente sabe, Antônia, a gente que caminha demais nesse mundo de celebridades, a gente sabe a quantidade de celebridade que se vende em esquema, mas em esquema podre, mesmo com esse lance de aposta. Fê, eu queria que você pudesse, Dani, fazer só uma comparação, porque assim, nós estamos discutindo aqui a questão do Fernando Haddad e ele está mirando esse mercado de apostas. E a gente, por exemplo, viu o Tarcísio ontem batendo o martelo, iniciando o processo aí da concessão do trecho norte que estava paralisado. Como é que você vê isso? Ou seja, as pautas elas estão muito diferentes, né? Do governo federal para o governo estadual. Nós estamos aqui discutindo uma taxação de mercado de aposta, enquanto aqui no estado estão martelando para a gente fazer uma mega obra de infraestrutura. Exato, não é à toa que São Paulo descola do resto do Brasil.
Isso fica muito claro em todos os dados socioeconômicos que a gente for observar. E essa distância entre São Paulo e o resto do Brasil aumenta cada vez mais, justamente por conta dessas políticas públicas desastrosas do governo federal. Agora, eu como economista tenho que ser honesto e dizer que eu não acho de todo ruim essa medida específica do Haddad. Pelo seguinte motivo: ela obriga que as empresas tenham alguma sede no Brasil. Isso é importante porque tem muita empresa que não é séria e que faz esquema. Então, para que essas empresas se adequem aos direitos do consumidor brasileiro, é importante que elas tenham uma sede no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que como economista eu não posso deixar de defender, é que atividades que tenham externalidade negativa na sociedade, e os jogos de azar é um deles, eles tenham espaço para ter taxações maiores do que outras atividades. Então, eu não vejo motivo para que sites de apostas não paguem impostos no Brasil. Então, eu acho que esse é um argumento, eu como economista não posso deixar de falar. Dito isso, o Fernando Haddad, como bom jaiminho que quer evitar a fadiga de reduzir despesa e só focar em aumento de receita, sem discutir reforma tributária e sem ter um plano concreto para redução de despesas no país.